Fala, comandos, tudo bem com vocês? Amigos, eu estou fazendo serviço aqui nessa PT57, né, fazendo uma restauração dela e também alguns reparos mecânicos, e decidi fazer um vídeo mostrando como é que é feita uma desmontagem desse equipamento, né, e também dando algumas instruções em relação à manutenção, né. Então, eu espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, divulguem esse vídeo para que mais pessoas possam adquirir um pouco de conhecimento. Então, peço que vocês não observem a estética do armamento, né? Mas vai servir para a finalidade do vídeo, que é passar alguma questão didática para vocês, né? Como você já pode observar, já retirei a tala de empunhadura, o armamento já está sem carregador, equipamento frio, como vocês podem ver, né? Estamos em um local seguro, em um ambiente controlado, somos armaria licenciada pela Polícia Federal, então temos todas as autorizações dos respectivos órgãos que controlam armas de fogo aqui no Brasil para poder trabalhar. Então, armamento seguro, né? Vamos começar pela desmontagem de primeiro escalão, separando o ferrolho da armação. Retiramos a mola recuperadora, a haste da mola recuperadora. Colocamos num dispenser aqui. Eu costumo utilizar esse dispenser aqui que como vocês podem ver, tem uma imã aqui muito forte aqui embaixo, né? Então separamos o cano do ferrolho, né? E já temos o nosso equipamento desmontado em primeiro escalão, né? Agora vamos iniciar a desmontagem do equipamento propriamente dito. Uma característica que vocês podem observar nesse armamento é que ela é um dos primeiros modelos da PT57, tanto é que ela nem possui o decalque, né? Não vai diferenciar muito a desmontagem desse equipamento aqui para uma PT58, PT59, para uma PT100, porque basicamente é a mesma plataforma metálica, né? Então vamos partir agora para a desmontagem da armação, né? Então por onde a gente começa? A gente começa aqui pela alavanca de desmontagem. Se vocês observar, ela tem um botão aqui, ó, desse lado, né? Então a gente pressiona esse botão aqui com um dos dedos e a gente movimenta, sobe a alavanca de desmontagem, né? Começa a puxar levemente, né? Puxar levemente até que ela vem à mão. Vocês observaram que eu levei ela para cima, fui puxando levemente, até que a alavanca de desmontagem ela vem à mão. Aí aqui eu continuo com o dedo pressionado, eu solto, né? E retiro o botão liberador e a sua mola. Então vocês podem ver aqui, ó. E aqui a gente vai colocando no dispenser, né? Na minha bandeja magnética aqui. Após a alavanca de desmontagem, a gente tem o retém do ferrolho, que também é muito simples de desmontar. O que é que a gente faz? A gente só levanta ele um pouco para cima e começa a puxar também. Não puxem com força, porque ele é retido por pino e por mola, né? Então, quando a gente vê que o pino saiu completamente, mas ele ainda continua preso por essa mola aqui, que é justamente a mola que faz a pressão no retém do ferrolho, né? Então, e essa mola aqui, ela é presa no orifício. Essa mola, ela tem dupla função, porque além de dar pressão no retém do ferrolho, ela também trava o pino, o eixo que segura o gatilho. Eu vou tirar aqui, ó, vou retirar aqui, ó, o retém do ferrolho, vou colocar no dispenser e vou mostrar para vocês como é que é esse travamento aqui. Aqui, ó, nesse alojamento aqui, a gente tem um orifício muito pequeno que a gente passa a mola e essa mola ela trava. Vocês podem observar aqui, ó, ela trava
pino ou eixo do gatilho, né? Então a gente retira, colocando no dispenser também, né? Então, pessoal, agora a gente vai começar a desmontar o sistema de gatilho do armamento, né? Então tomem bastante cuidado, porque aqui, ó, como vocês podem observar, aqui tem uma mola, e se essa mola voar, com certeza não vão encontrar mais, tá certo? Então, pega um saca-pino, né? Ou pode ser um saca-pino, né? Então a gente aqui, ó, vocês como podem ver aqui, ó, tem onde o pino passa do outro lado. Então coloquem a mão aqui, né, e empurra o pino, o eixo do gatilho, né? Então aqui, ó, a gente pode já tirar o saca-pino, a mola já voou, já caiu a mão, né? A gente também dispensa ela, né? Aí aqui a gente pode retirar também a mola do tirante do gatilho. A gente pode utilizar uma pinça, né? Então pega aqui, também é a mesma coisa, tome cuidado para ela não voar, né? Então retira uma das pernas, né? Vocês podem ver que já liberou uma das pernas. E agora a gente consegue tirar a mão, que ela é presa aqui também em um orifício, a exemplo da mola do retém do ferrolho, né? Então a gente retira ela. Essa aqui é a mola do tirante do gatilho. Aí a partir daqui a gente consegue já o tirante do gatilho. E já consegue retirar o gatilho. Então, o gatilho aqui é a mão. Então, aqui a gente já desmontou o sistema de gatilho, né? Agora a gente vai retirar o sistema de segurança do armamento. Esse armamento aqui não tem um decalque, né? Então a gente vai precisar de um saca-pino fino, né? Bem fino mesmo, porque ele é preso por um pino bastante fino. Eu até deixei aqui um paquímetro digital aqui para facilitar para vocês, para mostrar aqui, ó, por exemplo, o tamanho do pino, o saca-pino, mais ou menos um pino de 1,5 mais ou menos milímetro, 1 milímetro, ele já cumpre essa missão. Então aqui, mostrando aqui mais uma vez a vocês, ó, tem paquímetro de 1,5, por exemplo, um saca-pino de 1,5, ele vai cumprir essa missão muito bem, né? Então, vou pintar um pouco torto aqui, mas isso não impede da execução do serviço, não. Então, vocês podem ver aqui, ó, ele tem um orifício que tem um pino, né? Um pino elástico, ok? Tome cuidado para não perder, aqui o pino é bem pequeno, como vocês podem ver. Aí agora eu retiro o saca-pino e já consigo retirar a trava de registro e segurança. Então aqui eu vou puxando levemente, a mesma coisa, puxando afora. Já retirei a do lado esquerdo da trava ambidestra, né? Aí aqui, pessoal, tome cuidado, porque aqui, ó, ele tem uma mola com mergulhador. Então, quando você puxar a trava do lado direito, em algumas situações essa mola pula, né? Então, coloque o dedo para isso não acontecer, puxem, né? Então aqui, também com a pinça, a gente consegue retirar a mola, o mergulhador, e muitas vezes a mola, ela fica presa lá dentro. Então a gente vem aqui, ó, em algumas situações ela tem dificuldade mesmo de sair do local, né? Então a gente vem aqui, ó, peguei aqui um instrumento de dentista aqui que eu tenho aqui, ó. Então introduzi aqui, comecei a puxar, roupa e foco, né? Até que apareceu aqui. Agora eu venho com a pinça e retiro a mola, né? Já tinha saído o mergulhador,
né? Aí agora, mergulhador aqui de segurança do equipamento já está destravado. Agora a gente tem o sistema de percussão, né? O sistema de percussão não, o sistema do cão aqui do armamento, né? Então aqui, ó, pessoal, o cão ele é retido por um eixo. Aqui, vocês podem ver aqui esse eixo aqui. Aqui a gente também tem o ejetor do armamento, né? Que ele é retido por esses dois pinos elásticos, né? Então vamos também retirar o ejetor, né? Então o primeiro passo agora é retirar o ejetor, né? Separar aqui. Esse ejetor eu indico vocês a usar também um pino de 1,5, né? Para todas as plataformas metálicas. Então aqui a gente vai, ó, começar a transfixar o pino elástico de um lado para outro, né? Já saiu o primeiro, o segundo também, né? Então está aqui os dois pinos elásticos, né? Aqui a gente já consegue retirar o ejetor. Esse ejetor aqui, ele às vezes ele está um pouco duro, né, para sair, então com cuidado, não precisa usar força. Aqui eu peguei um alicatezinho aqui universal aqui, ó. E começo aqui, ó, a gente vai remover, né? Então vocês podem ver que ele sai com... Gente, a gente não precisa colocar força, né? Tem um amigo no mundo das armas, o Yuri, engenheiro da DFA, que ele fala que se está colocando força está errado, né? Então, arma de fogo é jeito, não é força, né? Então, agora a gente vai tirar aqui, como a gente já removeu os dois pinos, esse pino ele segura tanto o ejetor como a alavanca de acionamento da trava do percussor do armamento. Esse armamento aqui, apesar de ser um armamento bastante antigo, mas ele já tem trava de percussor, né? Então, e a gente vai conseguir retirar essa alavanca quando a gente retirar o eixo, porque ela é presa tanto pelo eixo do cão como pelo pino elástico que segura também o ejetor. Então aqui, quando eu liberar esse eixo aqui, eu vou conseguir liberar o cão. Também como a alavanca que aciona a trava de percussor. Uma forma também de facilitar isso aqui é retirando a pressão do cão, né? Como é que a gente retira a pressão do cão? A gente vai aliviar a pressão da mola do cão, né? Então aqui, ó, a gente pega outro saca-pino, pode ser um de um tamanho intermediário, precisa ser um saca-pino pequeno, né? E a gente vamos retirar, né, a pressão da mola do cão agora. Então, retirei o eixo, o pino elástico também, como vocês podem ver. Agora vocês vão ver que quando eu retirar o pino, que o plug ele vai pular. Então aqui, ó, vou colocar aqui o dedo da frente aqui só para vocês verem. Olha, consegue observar? Okay? Então aqui a gente retira o plug. Vocês veem como a qualidade do material que era feito antigamente. Esse plug aqui ainda é metálico, né? Hoje em dia eles fazem de plástico, polímero, sei lá. Enfim, né? A qualidade dos materiais caíram um pouco, né? Questão de produção, enfim. Então aqui a gente consegue já retirar a mola. Então isso aqui é a mola real do armamento, né? Então aqui o cão ele já está sem pressão, gente. Então aqui, ó. Então aqui, ó, a gente vai conseguir tirar com extrema facilidade agora o eixo que sustenta o cão. Ó, o eixo já veio à mão já. Então aqui a gente consegue retirar o cão e a gente consegue retirar a alavanca que faz
o acionamento da trava do percussor. Então aqui, ó, vocês observarem aqui, isso aqui é a trava do percussor do armamento, né? Então, isso aqui é um mecanismo de segurança, então isso aqui, ele empurra a trava do percussor e faz com que não haja um disparo acidental, né? A arma só vai disparar se você, de fato, pressionar o gatilho. Mas com um mecanismo de trava de percussão, dificilmente o equipamento vai dar um acidente desse, ok? Pessoal, com isso aqui, nós já desmontamos quase todo a armação do armamento. O que é que temos aqui? Nós temos o retém do carregador e nós temos aqui a armadilha, né? Nós temos aqui dentro aqui a armadilha. A partir daqui eu não aconselho mais vocês desmontar mais nada. A partir daqui a gente já consegue fazer uma boa limpeza no armamento, né? Então, vamos partir agora para a desmontagem agora do sistema de percussão, né? Para a parte do ferrolho, né? Pessoal, vamos desmontar agora o sistema de extração, né? Ele é retido por esse pino aqui, como vocês podem ver, né? Ele é passante, né? Então, quando a gente sacar esse pino, ele não é pino elástico, eu aconselho vocês a utilizarem um saca-pino de 1,5 também, tanto faz você bater de lá para cá como de cá para lá, né? Então, alguns armamentos saem mais fácil de um lado do que do outro, enfim. Às vezes depende também do comprimento do saca-pino, né? Então, aqui a gente já conseguiu retirar o pino. Vocês podem ver, ele caiu em algum lugar aqui o pino. Então a gente também separa esse pino aqui na lateral, né? Depois a gente retira, até entortou um pouco o meu saca-pino, mas isso aqui é normal do serviço, né? Então, a gente agora vai retirar o extrator. O extrator está um pouco preso, então aqui, ó, mas ele já liberou aqui. Usei uma chavezinha aqui. Não façam força para não machucar a garra do extrator, né? Então aqui, ó, a gente já conseguiu liberar um pouco do extrator. Então aqui a gente consegue puxando ele até ele vir à mão. Ele também tem uma mola, né? Então tá aqui o extrator, ok? O extrator da PT-57, né? Agora a gente às vezes vem à mão, mas usar uma pinçazinha aqui para retirar a mola do extrator, né? Então, aqui como vocês já podem ver, o extrator já está retirado. Essa arma que eu vou fazer uma restauração nela, né? Então, também eu já fiz alguns reparos mecânicos nela. Agora, quando eu retirei o extrator, então a gente já vê que o percussor ele já aflorou aqui a retaguarda. Mas eu não vou conseguir puxar o percussor, sacar o percussor agora, por quê? Por causa da mola da trava do percussor, que ele fica retendo o percussor. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pressionar a trava do percussor. Muitas vezes não precisa de... Então você precisa pressionar. Deixa eu usar aqui um saca-pino aqui para fazer pressão. Então aqui eu pressionei totalmente a trava do percussor e agora o percussor veio à mão. Aqui, ó, o que é que nós temos aqui dentro? Apenas a mola do percussor. Então, a gente pressiona, como vocês viram, a gente pressiona a trava e a mola do percussor ela cai, né? Então, desse modo temos toda a PT-57 desmontada, né? Então, agora a gente vai partir para o caminho inverso, que é a montagem. Vou dar algumas dicas de manutenção, né? Para que vocês possam saber o que pode ser lubrificado, o que não pode ser lubrificado, né? E
E vamos fazer agora o caminho inverso, que é a montagem. A gente vai começar pelo ferrolho, né, onde a gente começou. Então, da mesma forma que a gente utilizou um saca-pino para acionar a trava do percussor, para colocar, para retirar percussor, mola. Então a gente vai fazer a mesma coisa para colocar, ok? Então, observem como é simples. Mola, né? Introduzo aqui no orifício, só que vocês vão observar que ela não vai entrar. Então, por que ela não vai entrar? Porque eu preciso acionar a trava do percussor. Então, a partir do momento que eu pressiono a trava do percussor, você já pode ver que a mola já está aqui no local. Então, da mesma forma, é o percussor. Eu preciso posicionar ele, né? Então, vocês podem observar que o percussor ele tem dois entalhos, né? Que o primeiro é esse aqui. Aqui é onde o extrator vai trabalhar. O extrator ele passa justamente aqui, né? Então, e aqui é onde a trava do percussor trabalha, né? Nesse outro, foco, nesse outro entalhe aqui, né? Então a gente precisa colocar ele já praticamente na posição, né? Então, aqui eu coloco na posição, né? Então mais uma vez eu usou um saca-pino, qualquer outra coisa, às vezes até com a mão mesmo a gente consegue colocar o percussor no lugar, né? Então, pressiona aqui. Então aqui a gente já consegue ver que o percussor ele já passou praticamente todo, né? Que agora que vem a parte do extrator, ok? No bizu, pessoal, muito importante, nós temos aqui a mola, essas molas são muito pequenas, então tome cuidado. Então nós temos aqui a mola do extrator, então sempre que for colocar algum tipo de mola desse tipo, utilizem graxa. Por quê? A graxa vai servir como uma espécie de cola, né? Então, a partir do momento que você colocou graxa e colocou aqui a mola no lugar, particularmente essa mola aqui, essa mola desse extrator aqui, dificilmente ela vai sair do local. Então você não vai ter tanta dificuldade. Então a gente já começa a alinhar o extrator, né? O extrator, já começa a alinhar ele, né? Só que a gente aqui vai perceber que o extrator a gente não vai conseguir colocar. Por quê? Por causa do percussor. Então o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mais uma vez pressionar a trava do percussor, colocar o percussor no lugar e introduzir o percussor completamente no seu alojamento, né? Para que assim eu tenha a liberdade de trabalhar com... Então aqui, ó, se eu colocar um pino aqui, um saca-pino, o conjunto ele já vai ficar retido. Opa. Aqui, ó, eu tô com esse saca-pino no local aqui, então o conjunto ele já está retido no local, o conjunto de percussão, ok? Então agora eu só preciso colocar o pino que segura o ejeitor. O ejeitor não, o extrator. Ele já está pré-guiado aqui pelo saca-pino, então agora eu só preciso colocar ele aqui no local. Eu retirei o saca-pino, né? Não tem problema. Então, aqui eu coloquei o pino, vocês podem ver. Agora é só... Então, já está pronto, já está montado o ferrolho do armamento. Eu não retirei a mira, porque não precisa, né? A alça de mira, mas já está aqui todo o conjunto do ferrolho montado.
Agora vamos partir para a armação. Então, aqui, qual a orientação que eu dou a vocês em relação à manutenção? Não lubrifique em excesso, principalmente percutor, ok? A lubrificação aqui ela tem que ser mínima. Você pode levemente passar uma camada de óleo no percussor, mas retire o excesso antes de colocá-lo, né? Aqui nos trilhos você pinga uma gota, né? E coloca ele de pé para o óleo, pela gravidade, ele descer e lubrificar todo o trilho do armamento. Basicamente isso, pessoal. A arma não é feita para trabalhar com lubrificação em excesso. Então, após isso, vocês podem partir para a montagem do conjunto de armação, para a armação do armamento, né? Então, vamos partir agora para a montagem da armação do armamento, ok? Então, conjunto de percussão, conjunto de ferrolho montado. Então, depois eu vou mostrar para vocês. Dê uma olhada no meu Instagram, né? Armaria Comandos, que vocês vão ver essa arma totalmente restaurada, né? Então agora ela está assim, mas vocês vão ver essa arma totalmente restaurada, né? Com um acabamento que nós estamos desenvolvendo. Eu estou dando o nome desse armamento de Comandos Coat, né? Que não é Cerakote, é Comandos Coat, né? Então um acabamento que eu estou desenvolvendo aqui na minha armaria, a Armaria Comandos. Então agora aqui, partindo para a montagem da armação, a gente faz o caminho inverso, né? A mesma coisa, né? Então a gente vai montar primeiro o sistema de cão, né? Primeiro a gente coloca a haste do cão, né? A haste do cão, ó, pessoal, é muito simples, ó. Se vocês podem ver, ela tem esse desenho aqui, que é exatamente o desenho da armação, não tem erro. Essa aqui, ó, essa angulação aqui, é a angulação que a haste faz. Então a gente introduz mas também a gente pode fazer de outra forma, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar primeiro o ejetor, né? Vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que vai ficar mais fácil. Quando você sabe montar, de qualquer forma que você montar, vai dar certo. Mas vamos tentar passar uma didática simples, né? Para olhar pela câmera é complicado, né? Então, vamos tentar passar uma didática simples, né? Que a gente possa ensinar vocês de uma forma mais fácil. Aqui, ó, que eu estou utilizando um martelinho de borracha. Aqui, ó, foi leve espancada só para colocar no lugar. Aqui eu já verifico se já está pré-alinhado. Então aqui, ó, eu já vi que os pinos estão pré-alinhados. Se eles não estiverem, só nesse simples movimento aqui ele já alinhou. Então agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar a alavanca que aciona a trava do percussor. Porque eu já vou ficar com esse conjunto aqui preso por pino. Então, isso vai me fazer ganhar tempo. Então, vocês podem ver que ela tem esses dois orifícios aqui, né? Esse orifício aqui passa o pino elástico, que prende junto com o ejetor. E esse outro orifício aqui é onde passa o eixo que sustenta também o cão. Então não tem erro, gente. Não tem erro. Muito simples. Então você vai até você sentir que ela já conseguiu pescar. Aqui, ó. Acho que ainda não, mas ela está quase pescando. Aqui eu já consegui pescar, né? Desculpa ter saído da câmera, mas às vezes eu não consigo ver aqui pela tela do celular, né? Então, aqui eu já consegui colocar o ejetor, que eu já posso até colocar o primeiro pino do ejetor, né? Então aqui não tem problema nenhum em fazer isso.
vocês podem observar o som da batida, ele está um pouco diferente. Por quê? A passagem do pino, ela não está totalmente livre. Isso sempre acontece com essa. Então a gente precisa ir pré-guiando muitas vezes o pino. Então aqui. Agora foi, né? Então eu consegui passar quase todo o pino. Então eu pego um saca-pino de cabeça chata e termino de passar o pino. Então aqui. Outro detalhe que vocês precisam observar é que esses dois pinos aqui, eles precisam estar totalmente equalizados. Ou seja, você tem que passar a mão aqui no trilho e não pode sentir o pino. Porque se você deixar o pino aparecendo um pouco, depois você vai ter sérios problemas com o seu armamento, ok? Então, qual o próximo passo agora? Agora a gente pode colocar a haste do cão. A haste do cão. Então, como eu já tinha falado anteriormente, ela entra nessa posição. Né? Nessa posição. Aí agora eu posso colocar o cão. Né? Então o cão aqui. Então ele entra aqui. E a haste do cão ela encaixa aqui. Aqui, ok? Ela encaixa aqui. Então observem isso. Gente, muitas vezes a própria haste ela chega para o seu lugar sozinha, sem precisar de interferência. Algumas vezes não, você precisa ajustar, mas nesse equipamento aqui, a haste do cão às vezes ela chega. Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu preguei com um pino, um saca-pino, né? Então aqui, agora eu vou passar o eixo, né? O eixo que segura o cão e... Eita, opa, caiu. Então aqui, gente, vamos passar agora a haste, né? O eixo, quer dizer, haste não, o eixo que segura o cão e... Então aqui a gente já tem o cão no lugar. A gente vê aqui que a gente já tem pressão da armadilha, que a armadilha eu não tirei. Também orientar vocês a não retirar. Não precisa para fazer uma manutenção. Então vocês conseguem fazer uma manutenção boa sem retirar a armadilha. Tem que liberar aqui para colocar o cão na posição de descanso, ok? Então aqui. Agora aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Aí aqui eu pego a mola. Quer dizer, a haste da mola, ela precisa passar aqui dentro da mola, ok? Então, é muito simples. Vou tirar da câmera aqui para eu poder ver, né? Mas não tem erro. Então, como vocês podem ver, a haste está passando dentro da mola. Então, confiram isso, ok? Então aqui a gente consegue visualizar a haste no seu local, no seu alojamento correto. Então agora eu venho com o plug, né, que retém todo, que agora sim eu vou ter pressão na mola real, na mola recuperadora, né, do armamento. Então a gente aqui verifica o alinhamento, né. Então aqui, gente, aqui a gente vai pressionar com o dedo. O que é que eu costumo fazer? Então, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo pressionar com o dedo, pressionar, buscando o alinhamento, que eu venho do outro lado, eu deixo pré-guiado, né? Pré-guiado. Então, eu vou puxando um pouco o saca-pino, até ele liberar o espaço para eu entrar com o eixo, né?
E venho agora com o eixo, com o pino elástico, né, que vai segurar todo esse sistema, né. Então aqui, recuo mais um pouco o sacapino, aqui, seguro com a mão, aqui eu venho, ó, e aqui eu venho e aqui eu já sei que eu posso tirar o dedo, já que ele já está retido, o pino já reteu a bucha. Aqui eu venho. Termino de passar. Então aqui a gente já tem o sistema de cão montado. Então aqui a gente já vê, ó, que ele tem retenção, né? Aqui eu já vejo que ele está funcionando. Então aqui, ó, vejo que ele já está indo à frente, né? Então agora a gente vai partir para montar a trava de registro e segurança, né? Então aqui eu tenho a trava. Aqui, pessoal, tem uma trava do lado direito, a trava do lado esquerdo. Aqui eu tenho o plug, né, e a mola. Então, pessoal, mesma coisa que eu falei em relação à mola do extrator. Então, vocês utilizam graxa, né, para tanto lubrificar a mola, como criar uma cola. Mas nesse caso aqui, ela entra nesse alojamento aqui e ela pode voar? Pode. Já aconteceu? Já aconteceu. Vai acontecer com você? Certamente sim. Mas a possibilidade dessa mola aqui é menor, né? Mas mola em arma de fogo ela sempre vai para Nárnia. Você nunca vai achar. Então, colocar aqui no orifício aqui, no local dela. Alojamento. Então a gente coloca. Agora a gente vem com o plug. Ele é muito pequeno, é muito fácil de perder. Então ele é muito pequeno, gente. Então tome cuidado para não perder o plug, ok? Então você coloca ele dentro da mola. Então aqui o plug já no local já. Vocês podem observar aqui. Você introduz ele aqui, você coloca a primeira mola, depois você coloca o plug. Em algumas situações a gente consegue colocar os dois juntos, né? Tanto faz. Aí agora a gente vem com o eixo do lado direito. Aí você vai observar aqui, ó, que o plug da mola não vai permitir que você consiga passar com o eixo. Aí o que é que você faz? Esse plug, qual a função dele? Ele dá aquele clique quando você movimenta a alavanca. Então ele entra aqui, ó, dentro desse orifício aqui, ó, e faz aquele clique, clique, clique. Em algumas armas esse plug é substituído por uma esfera, né? Modelo como a G2C, por exemplo, a linha G. Então você vai fazer o que? Vai pressionar, vai encaixar aqui e vai pressionar o plug para baixo, né? E vai passar agora com o eixo, né? Você precisa pressionar esse plug para que você consiga liberar a passagem para passar. Vocês podem observar aqui, ó, ele já está retido, mas ela não liberou totalmente a passagem para passar o eixo da haste lá direito. Então a gente precisa pressionar. Vocês viram agora que ele entrou automaticamente. Então
É simples, é jeito. Então aqui, ó. Aí agora a gente vem com o pino, né, que ele passa aqui, ok? Um pino muito pequeno também, então tome cuidado para não perder esse pino, né? Então, se não tiver segurança, procure um armeiro licenciado pela Polícia Federal, que procura aqui a Armaria Comandos. Estamos aqui em Extremas, Minas Gerais. Estamos aqui pronto para atender você, ok? Para fazer a sua manutenção, né, em todos os escalões. Então, eu já coloquei o plug aqui no lugar, como vocês podem, o pino aqui no lugar, ele já está pré-guiado, né? Então agora eu venho com um saca-pino de cabeça chata. Então aqui eu venho, leves batidas só para ele ir entrando no local. Então aqui a gente já tem então aqui a gente já tem a trava de registro de segurança pronta. Lembrando que esse armamento não tem decalque, ok? Então agora o que é que a gente vai montar agora? A gente vai montar agora o sistema de gatilho, né? Então primeiro a gente coloca o gatilho do armamento, né, no local, né? Então vocês vão observar que o gatilho ele tem, mais uma vez, deixa eu retirar, ele tem dois orifícios. Aqui vai pegar o tirante do gatilho no orifício de cima e aqui vai passar o eixo do gatilho, né? A gente coloca ele no local, né? Aí agora o que é que a gente faz? Pega o tirante do gatilho, ele entra nessa posição aqui, então a gente passa ele aqui debaixo da trava do lado direito, né? E aqui a gente já vai buscando o orifício que eu falei para vocês que o tirante do gatilho pega. Então, eita, fazer pela câmera é ruim, pessoal. Então aqui a gente já vai buscando aqui. Então aqui a gente já passou aqui. Então aqui. Aí agora vou colocar a mola do gatilho. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado, que são das molas que mais se perde na montagem desse tipo de armamento, né? Então aqui, aí o que é que eu faço? Eu pego, bati na câmera novamente, eu pego o eixo do gatilho, então eu coloco ele aqui no orifício dele, mas não passo ele totalmente, né? Eu não posso passar o eixo totalmente. Eu só preciso prender ele no gatilho, mas ele não pode aparecer, aqui, ó. Se vocês observar, ele, tá vendo? Ele passando aqui, ele não pode aparecer. Então aqui, ó, escondi totalmente ele. Aí eu venho com a mola do gatilho, eu coloco a mola aqui em cima, né? A mola do gatilho ela vai pegar nessa haste aqui do tirante do gatilho, no eixo do tirante do gatilho, eu jogo aqui, prendo ela aqui. Vocês podem ver como ela, a posição dela. Pessoal, eu tenho essa ferramenta aqui, né? Pode ser feito com a chave de fenda, você pode pegar uma chave de fenda da velha e fazer uma meia-lua dessa aqui, ó. Okay? Para quê? Ela vai encaixar exatamente em cima da mola, né? E vai pressionar a mola para baixo, né? Para que eu pressione a mola para baixo e consiga passar o eixo do gatilho nela. E aqui a mola do gatilho já está no lugar. Vocês podem ver, o gatilho já tem retenção de mola. Então aqui eu já tenho acionamento do gatilho. Agora só que aqui o sistema não está pronto ainda, porque eu preciso colocar a mola do tirante do gatilho, né? Ela aqui também tem um orifício aqui, então onde eu vou colocar essa mola, coloco no orifício, aí a perna de cima encaixa em cima do tirante, embaixo do tirante do gatilho e ok, mola do tirante do gatilho no local. Desculpa, pessoal, mais uma vez batendo na câmera, ok? Então aqui eu já tenho
sistema do gatilho totalmente funcional. Então agora aqui a gente pode colocar o retém do ferrolho, né? Então aqui está o retém do ferrolho, ele vai nessa posição aqui, e a gente tem a mola do retém do ferrolho, que ela tem uma posição certa de ser colocada, que é aqui. Vocês podem ver, ela tem duas pernas, uma que tem uma curva, né? E a outra que é reta. Então a gente coloca ela aqui no eixo e coloca essa perna reta sobre esse encaixe aqui. Vocês vão ver que ela tem um entalhe. Aí eu pego aqui o retém do ferrolho. Aqui ele tem um orifício bem nesse canto aqui, que vocês lembram, o foco. Vocês lembram que ela retém também, falei no começo do vídeo, o eixo do gatilho. Então eu pego aqui, coloco no orifício, pressiono um pouco para baixo, coloco o eixo no buraco, no orifício dele. Então, tirante do gatilho, retém do ferrolho, quer dizer, retém do ferrolho no local. Agora, o que é que a gente tem para montar ainda? Nós temos agora a alavanca de desmontagem. Temos aqui o botão da alavanca de desmontagem, né, o acionador. Então, oriento vocês a colocar um pouco de graxa. Nesse caso aqui não vou colocar, porque essa arma eu vou desmontar novamente, né? Então aqui, coloca o botão. Então aqui, ó, vocês observarem aqui embaixo, ele tem uma cavidade, um orifício, que é onde a mola vai entrar, ok? Então, a gente coloca aqui, coloca ele no lugar. Então aqui agora eu venho com a alavanca de desmontagem. Agora a gente vem aqui com a alavanca de desmontagem, coloca ela no lugar, né? Então vou alinhando. Deixa eu colocar novamente aqui, até ela chegar no lugar. Então, alavanca de desmontagem no local, ok? Então aqui a gente já tem praticamente o armamento montado, né? Aqui eu preciso colocar as talas de empunhadura, mas não vou colocar, gente, isso aqui não tem que fazer, são 2 parafusos de cada lado, tenho que fazer. Como eu vou trabalhar nesse armamento ainda, então aqui a gente vem agora com a montagem em primeiro escalão, que essa aí todo mundo sabe fazer, né? Que é coloquei aqui o cano, haste, mola recuperadora. Aqui. Isso aqui, gente, isso aqui não precisa estar ensinando, né? Se você tem arma de fogo e não sabe fazer uma desmontagem, uma montagem em primeiro escalão, você não está habilitado a ter arma de fogo. Então teste, vamos fazer os testes, travando. Então, PT-57 completamente montada novamente, ok? Então, aqui está a PT-57, onde aqui a gente pode lubrificar. Então, todos os eixos a gente lubrifica, gotinhas de óleo, todos os eixos. Então, a gente lubrifica o sistema de cão, a gente lubrifica os trilhos. Pessoal, uma dica que eu dou, se você por um acaso tem acesso a um soprador, um compressor, coloque óleo, gotinhas, mesmo sendo pouco, e depois sopre, tá entendendo? Mas se você não tem, você retira todo o excesso de óleo com um pano que não deixe fiapo, ok? Então, usem o seu material para limpeza. Se vocês querem um vídeo exclusivo falando sobre limpeza e manutenção, deixe aqui nos comentários que a gente vai preparar um vídeo exclusivo sobre limpeza e manutenção, tá certo? O que deve usar, o que não deve usar, o que eu uso, o que eu não uso, tá bom? Então, mas basicamente é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Armaria Comandos, aqui em Extrema Minas Gerais.